Observem, as aves dos céus não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, verso 26. Bom dia para você, que Deus te abençoe nessa manhã. Uma alegria mais uma vez podermos juntos começarmos mais um dia aqui na presença do Senhor, estudando um capítulo da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que os planos e projetos que serão desenvolvidos no dia de hoje também recebam a bênção do Senhor. O livro de Mateus, capítulo 6, o verso 26, é a palavra de Deus para mim e para você logo agora pela manhã. Precisamos olhar aqui, veja as aves que começaram agora pela manhã, 5 horas, a cantar, louvar a Deus. Elas não semeiam e nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E Deus fala que nós temos muito mais valor do que essas aves. Portanto, amigo, se sinta amado, acolhido pelo Senhor. E o dia de hoje, consequentemente, será uma bênção na tua vida, da tua família também. As suas decisões e ações serão conduzidas e abençoadas pelo Senhor. Estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. E nessa manhã, nós iremos abrir a nossa Bíblia na segunda epístola, no capítulo 3, o verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo aqui, logo no começo do capítulo 3, ele faz referência à vida da igreja de Coríntios como sendo uma carta aberta. Não uma carta escrita por tinta, mas uma carta escrita com o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa referência vale a pena ressaltar aqui no começo. Os pastores e líderes e até irmãos, quando tinham necessidade de mudar de um lugar para outro, havia uma necessidade de levar nas mãos uma carta de referência, uma carta de recomendação. Essa carta continha os dados da pessoa para referenciar a vida dessa pessoa à nova comunidade. Mas aqui o apóstolo Paulo estava então trazendo à tona aos irmãos de Corinto, dizendo: olha, nós somos uma carta escrita pelo sangue de Jesus Cristo, e essa carta é referenciada por Deus a todas as pessoas. Então, automaticamente, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, nós somos a carta de Deus, nós representamos a Deus, nós anunciamos a Jesus Cristo, a nossa vida fala quem é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aí na igreja de Coríntios, vocês precisam e não podem se esquecer em nenhum momento de que a vida de vocês é um espelho vivo, um reflexo da pessoa de Jesus Cristo no dia em que vocês estão vivendo. Mas eu chamo a tua atenção, nesse momento, para a Bíblia, porque no capítulo 3, o verso 7, Moisés é chamado e apresentado aqui pelo apóstolo Paulo como sendo um homem chamado por Deus para libertar o povo dele no cativeiro do Egito, liderar uma multidão no deserto. Saíram do cativeiro do Egito sobre a responsabilidade e liderança de Moisés. Moisés era um homem comum, mas Deus chamou esse homem para que pudesse levar o seu povo para o deserto, para se encontrar com Deus e adorar a Deus no deserto. Era uma nação que tinha vivido 430 anos no cativeiro do Egito. Consequentemente, esse povo tinha sido educado e ensinado pelos egípcios a adorar os seus deuses, a viver dentro do Egito, sob a tutela da religião dos egípcios. E agora Moisés teria a responsabilidade, depois que as pragas caíram sobre o Egito, pegar esse povo, levar para o deserto. E lá no deserto, Deus prometeu a Moisés manter a sua aliança, e essa aliança seria restabelecida através da entrega da lei dos 10 mandamentos. E entregou nas mãos de Moisés, para que Moisés levasse ao povo e o povo pudesse agora entender o que Deus esperaria que eles pudessem viver. Veja, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2, Deus disse o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava dizendo: olha, quando vocês olharem para a lei, estiverem estudando a lei, que é o reflexo do meu caráter, vocês não podem se esquecer que essa lei é um reflexo da aliança assumida, da liberdade de vocês. Vocês viveram 430 anos do cativeiro do Egito. Agora eu estou tirando vocês de lá. Vocês estão recebendo essa lei.
essa lei representa, é o símbolo da nossa aliança para a liberdade de vocês. Nós sabemos que Moisés foi um grande líder. Acredito que no Antigo Testamento não deva ter existido um líder do tamanho de Moisés. Liderou, orientou, ensinou, pregou, teve a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus diretamente à nação e à igreja de Deus no deserto e, consequentemente, ele conseguiu cabalmente cumprir todo o seu ministério. Deus, quando então disse a Moisés, faz um santuário para que eu possa habitar no meio deles, Moisés então orientou e recebeu de Deus as medidas adequadas para que pudesse construir o santuário. E Deus pediu para que a nação de Israel pudesse, quando então alguém cometesse algum pecado, fosse até o sacerdote, oferecesse a sua oferta e o sacerdote iria representar o que um dia Jesus Cristo viria fazer por cada um de nós, morrer na cruz do Calvário. Essa antiga aliança perdeu o seu valor quando Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por cada um de nós. Já não havia mais necessidades agora, depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de alguém levar um cordeiro para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse sacrificar e oferecer a oferta, para que Deus pudesse oferecer o perdão à nação de Israel. Deus entregou a Moisés a lei dos mandamentos, mas agora Deus estava disposto a escrever essa lei no coração da nação de Israel. O apóstolo Tiago chama a lei como a lei da liberdade. No livro de Tiago, capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. A única saída para o pecador é aceitar a Jesus Cristo, receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ser limpo de todo o pecado. É a única saída. Não temos um outro caminho. A única maneira para recebermos a salvação é através da pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 3, o verso 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O apóstolo Paulo, enfaticamente, aqui no capítulo 3, ele está dizendo, onde há lei, o cristão precisa entender que ele está livre. O Egito escraviza, mas a lei nos liberta. Aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo e entenderam o papel da lei na sua vida, eles estão livres da condenação da lei, porque em Jesus nós somos absorvidos, nós somos salvos. Consequentemente, a lei tem o seu papel, a lei não salva ninguém, mas a lei tem a importância de mostrar os nossos pecados e procurarmos a Jesus Cristo para que Ele nos limpe de todo mal. Aqueles que não conseguem ter a lei na sua vida e não recebem a lei na sua vida, jamais conseguirão ver as suas dificuldades, os seus pecados e jamais conseguirão encontrar cura para as suas enfermidades. O único que conseguiu viver todos os requisitos da lei foi a pessoa de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço, Jesus cumpriu a penalidade que a lei cobrava, Jesus alcançou o patamar da lei, portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus e é por isso que Ele hoje intercede por cada um de nós e todos aqueles que se aproximam do Senhor recebem e têm o direito da vida eterna. Na antiga aliança era necessário que o pecador fosse até o sacerdote e ali apresentasse a sua oferta. Hoje, na nova aliança, o que nós precisamos fazer é nos colocarmos de joelhos, clamarmos a Deus e, consequentemente, Ele nos aceita, nos recebe e nos concede o direito da vida eterna. Hoje em dia, o risco, quando falamos dessa mensagem, é algumas pessoas confundirem a liberdade com a libertinagem. Jesus, sim, Ele nos liberta da condenação da lei e nos dá o direito da vida eterna. Mas nós não podemos entender que, salvos uma vez em Cristo, nós estamos livres para fazer o que bem nós queremos. Pelo contrário, Jesus nos salva para vivermos uma vida de harmonia, de obediência a Ele. A cruz do Calvário foi para pagar o preço do nosso pecado, mas não para nos dar um direito para vivermos no pecado. Somos salvos da penalidade para viver uma vida de obediência a Cristo. E aqui, muitas vezes, algumas pessoas, quando olham para essa mensagem, pensam, uma vez salvo, salvo para sempre, portanto, o que eu fizer a partir de agora, já não tenho mais condenação sobre a minha vida, vou viver do jeito que quero e um dia vou receber a vida eterna. Não é dessa forma. Pelo contrário, Deus espera que todos aqueles que receberam a salvação de Jesus Cristo
este possa viver uma vida de obediência. Deus deseja, amigo, capítulo 3, o verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Deus hoje deseja escrever as suas leis no nosso coração. Ele espera que um coração que reconheça que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, esse coração vai viver uma vida de obediência por amor ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele vai reconhecer que em Jesus há amor, a salvação, a misericórdia, a graça, e por ele ter pago o preço, consequentemente, esse filho agora viverá uma vida de obediência a Deus para que possa receber a salvação em Jesus Cristo. Um dia nós seremos transformados nesse corpo corruptível, num corpo incorruptível, e receberemos das mãos do nosso Deus uma coroa para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Amigo, nessa manhã, tenho certeza que o pedido e o chamado de Deus para mim e para você é que nós abramos o nosso coração, que a nossa vida se caracterize como uma carta que foi escrita pelo sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a cada manhã, que a cada momento da nossa vida nós possamos nos lembrar que o preço pago na cruz do Calvário foi para que nós pudéssemos receber a vida eterna. E, consequentemente, a expressão de amor demonstrada ali, a graça, espera que cada um de nós possamos viver o ideal de Deus. Ele nos promete enviar o seu Espírito Santo para que nós possamos ter forças no nosso dia a dia para vivermos uma vida como o Senhor almeja que nós possamos viver. Quer nessa manhã se unir a mim em oração, clamando a Deus para que nós possamos viver esse ideal do Senhor? Oremos então. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Guia a nossa vida, nos envia cada dia o Teu Espírito para vivermos o Teu ideal. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.